praticamos de ver foi a escola de Frankfurt, né? Vocês sabem o que é, não? Não. Não? Escola marxista, pós-marxista. Pós-marxista, exatamente. Né? O marxismo propriamente tem o primeiro desenvolvimento, que é o do leninismo, que é a teoria de como fazer. Bom, o marxismo, vocês sabem o básico que diz, não? Que é basicamente tudo que existe é matéria, a matéria evolui, portanto tem uma história compreensível, essa história é dialética, sempre pela oposição de forças, né? No caso do ser humano, o ser humano é simplesmente um pedaço da matéria, trecho de matéria. Esse trecho de matéria também vai se evoluir, portanto, por oposição. A frase de Marx é: o ódio é o motor da história. Os únicos valores que existem são os materiais, portanto, o valor é propriedade. Se os únicos valores são materiais, e o ódio é o motor, então a questão é uma questão de posse, né, do capital, de assumir, de tomar, de chamar para si os meios de produção. E quem tem os meios de produção oprime os que não os têm. Né? É a chamada teoria, que é a teoria russoniana do roubo original. Em vez de pecado original, a questão foi transformada no roubo original. Tudo começou quando o primeiro ser humano, dos primeiros seres humanos, um deles se apossou de mais nozes do que era preciso, do que precisava para comer, e assim privou outros da posse dessas nozes. Muito bem. E como é que você, e a história evolui necessariamente, portanto, por uma série de sistemas de produção, a saber, sistema de posse de distribuição do capital, a saber, primeiro o escravagista, depois o feudal, depois o burguês, que se caracteriza pelo trabalho assalariado, e isso necessariamente desembocará no socialismo. Né? Então, isso é o básico olha o Dr. Bruno, isso é o básico do Marx. Mas o pessoal em breve se deu conta de que, enfim, não ia ser por uma evolução tão necessária assim e que se precisava de um parteiro para fazer isso. Então, esse parteiro seria o Partido Comunista. O Partido Comunista tem que fazer a função de partido da evolução, de parteiro da evolução, que é aquele que conduz esse crescimento. Né? Deveria ser algo automático. E esse parteiro, então, e o leninismo faz a descrição de como o partido tem que conduzir essa evolução. Primeiro, por meio de agitação política, depois por meio de formação de soviets, né, de cooperativas, que por sua vez tem que se dar a serviço da ação do partido, depois por meio da revolução armada, da eliminação dos elementos que se vão opor à formação do novo homem, da nova sociedade, da sociedade que já é sem classes, né, onde todos viverão felizes para sempre. Infelizmente isso vai exigir então todo um processo de evolução. Muito bom. Então, isso se dá entre 1890 e 1917, quando se dá a Revolução Russa e aparentemente o leninismo funcionou. Logo depois, né, a Europa começa a ficar horrorizada com as matanças. E diz, não, peraí, não podia ser assim tão, né? Não podia ser tão duro assim, era um pouco demais.
E aí vão entrar em funcionamento duas linhas. Uma vai manter, evidentemente, o marxismo-leninismo ortodoxo. Outra vai funcionar mais ou menos a partir Henrique, toma 100. de 1930 para frente, que é a linha do comunismo italiano, do Gramsci, Tá pegando a mão dele, sentindo. que diz, já há uma decepção, no fim de contas, o que aconteceu na Revolução Russa. Toninho. Nós não... Toninho. Isso. Nós não trocamos um estado de opressão por um estado de opressão das massas por um estado de liberdade. O que nós fizemos na última análise foi simplesmente trocar as moscas, né? Ou seja, continua a mesma. Portanto, quer dizer o que é preciso fazer para você realmente conseguir uma ascensão. A ascensão por meio da revolução é muito duvidosa. Para você conseguir realmente fazer a revolução, você precisa fazer o quê? Só siga aqui para ver. Matar, destruir, matar. Não, então, esse é o método que o Gramsci diz. Não, fazer aquela Tanto revolução. assim que o Gramsci ele era leninista, mas na Itália, para que serviu o leninismo? Para permitir a ascensão do fascismo. Exato. O Lenin admirava muito o Mussolini. Isso. E por sua vez o fascismo e o nazismo se aproveitaram maravilhosamente do comunismo. Né? Em toda a Europa, Hitler inicialmente era considerado como o salvador da revolução. Nós não vamos ter que passar pelas matanças da Rússia porque o Hitler aqui vai nos proteger da Rússia. Né? O Chamberlain era exatamente essa linha. Né? E aí? Então o Gramsci não só viu que pela via da Revolução Armada se ia conseguir fomentar o fascismo, como foi posto na prisão pelo Mussolini. Pela hegemonia cultural? Então ele Via da vida cultural. ele escreve os cadernos do cárcere que precisamos, isso sim, revolucionar a cultura. Para Marx, cultura, religião e todas as coisas, como você é simplesmente um blobfish, podem olhar na internet depois o blobfish, é uma espécie de peixe que isso não tem músculos, é pura gordura, uma espécie de bolha de gordura. Como você é uma espécie de bolha de proteína, de pura gordura, assim, né? Tudo que você chama de cultura, entender, filosofia, razão, arte, religião, instituições sociais, é tudo superestrutura. Não é, né? É uma justificação temporária do modo de produção, do sistema de produção. E o Gramsci diz não. Né? Nós precisamos subverter essas estruturas para conseguir chegar portanto, vamos chamar assim, fermentar a sociedade inteira para conseguir chegar às estruturas externas, para conseguir chegar às posições sociais. Ok? Acontece que tem uma linha mais profunda que já começa em 1922, só 5 anos depois da Revolução Comunista na Rússia, né? Que é a linha da Escola de Frankfurt. É a Escola de Ciências Políticas, fundada inicialmente na Alemanha, com o dinheiro de um burguês, exatamente, que era de ideologia comunista. Era o
Picasso era o Horkheimer, né? Não, é outro ainda. O Horkheimer foi o primeiro pensador, digamos assim, e foi o diretor da escola. Mas ele também era muito rico, hein? Podia ser, Uma mas música o boa, mas principal acho que é Seinfeld, ou Steinfeld, ou coisa assim. Ah, eles me dão os maiores comerciantes da Alemanha. Sim, isso sempre. Como sempre, né? Os era principais pobre. comunistas eram filhos de capitalistas. Segundo o princípio, o avô funda, o pai mantém e o filho é poeta. Ou revolucionário. Muito bem. Então, Horkheimer se desaponta com o comunismo muito cedo já. Né? Não é por aí, e depois, quer dizer, essa distinção entre tudo é matéria mais uma superestrutura, tudo é cultura e tudo é só uma estrutura secundária, uma estrutura de justificação, não está batendo. Então, a preocupação do pessoal, e ele reúne à sua volta uma série de intelectuais bastante grandes, 20, 30, assim, mais ou menos, dos quais os mais famosos na primeira fase foram o Adorno, Theodor Adorno, Marcuse, depois o Heinrich, escapou, o psiquiatra lá. Não. Tem o Walter Benjamin, mas Adorno e Lukács. mas não é desse que eu É George Lukács, né? Não. Lukács é uma linha de leninismo ortodoxo dissidente. Né? Lukács Habermas, né? O Habermas vai ser a segunda geração. Jürgen Habermas. Né? Bom, Esse foi um psiquiatra, gente. Eu também é um não consigo psiquiatra, lembrar disso aí. era muito manjado. Eu vou lembrar dele daqui a pouco. Inclusive, como tem tanto nome nesse negócio, eu ia pedir para imprimirem, mas não trouxe o arquivo, no fim das contas. Não tem muito problema. Então, 22 começa a escola de Frankfurt. Lá por 1933, o que acontece? Ascensão de Hitler. A ascensão de Hitler e, portanto, o pessoal Vai para os Estados Unidos. tem que se mandar. Exatamente. Lá já tem artigo em 28, 29 que eles começam já no jornal deles a publicar em inglês. Eles já percebem que já antes que a coisa já estava fragada, eles começam a publicar em inglês para ficar famoso nos Estados Unidos. Isso já era visível. Tá? Então, em 33 tem que ir, uma parte vai para Genebra, né? E em 35 estão nos Estados Unidos. E aí se fixam, vão ficar lá um bom tempo, até que, já bem depois da guerra, por volta de 1953, vários deles, né, o Adorno e o voltam para a França, onde se estabelecem de novo. Né? Bom, Foi para Nova York, o Habermas, por exemplo, nunca chegou a sair, porque ele era molecão na época da guerra. mas ele foi para Nova York, o Instituto nos Estados Unidos, eu não lembro agora. Na maior parte eles se espalharam, estavam em várias universidades, mas tinham um vínculo informal. Tá, não tiveram uma sede assim específica. Não era uma sede, a sede, assim. Né? Cada um se espalhou para diversos pontos. Né? Qual é o problema, então? Qual é o que da crítica? Então, eles fazem a crítica da sociedade liberal burguesa, né? A crítica do nazismo em ascensão e a própria crítica do comunismo de Estado, comunismo do tipo russo. Então, qual é o elemento comum? Se parte da crítica pelo quê? Restituição não funciona, certo? Então, como é que eu faço? O que eu faço?
tem que fazer crítica, não crítica pela crítica, tem que fazer crítica. Tanto assim que na escola de Frankfurt você sempre tem o que se chama de teorias críticas. Não são teorias críticas, não tem uma linha uniforme, são diversas linhas de teoria crítica, isto é, cada um tem a sua, né? E a questão não é também você unificar, não tem essa preocupação, tem a preocupação só de fazer uma crítica às instituições sociais que de alguma forma fazem o quê? Repare, no marxismo, a oposição é opressão, e diante da opressão, o que se faz? Se tem que procurar a libertação. Mas se tudo não é, se não, as coisas não são todas matéria, se você não é só um blobfish, né? Se você é mais que uma bolha de glicoproteína, então você tem todo o problema da cultura. E a cultura, por sua vez, gera mecanismos, ou traz em si mecanismos que não são propriamente de opressão, mas que são de controle ou dominação. Então, o binômio opressão-libertação vai mudar para dominação, né, versus emancipação, justamente para conseguirem se libertar, digamos, do modo de pensar rígido marxista. O binômio, em vez de ser opressão-libertação, é dominação, emancipação. Só que emancipação significa o quê? Acontece, o termo vem do ambiente familiar. O que acontece quando há emancipação de um escravo ou emancipação de um menor de idade? Independente. Isso, exatamente. Né? O Horkheimer tem uma frase altamente reveladora, e que o objetivo de toda a teoria crítica é libertar o indivíduo de todos os entraves à sua liberdade. Todos os entraves à sua liberdade. Isso é o objetivo da teoria crítica, né? Toda teoria crítica tem como objetivo libertar o indivíduo de todos e quaisquer entraves à sua liberdade. É claramente gnóstico, né? Através de um conhecimento oculto que alguns caras possuem. Mas quer dizer, não é gnóstico nesse sentido. Não é nós devemos achar. Não, mas assim, a realidade é má. Né? Através de um sistema de conhecimento você consegue descobrir porque a matéria é comum, né? Tem uma proximidade, sim. Mas o que isso está pressupondo, hein? Bom, tem uma série de pressupostos. Uma série de pressupostos. Autonomia. Autonomia de quê? Você pode valorar a sua própria ação. A mediação dos valores com os quais você julga é dada pelo próprio indivíduo. Ou seja, eu é que digo se algo é bom ou mal. Sim. Né? Depois, A sociedade É tudo isso, dificulta você dizer. A sociedade é um obstáculo, né? É um obstáculo, exatamente. é um obstáculo, né? Porque afinal de contas, Mas não exatamente a sociedade, né? Mas A estrutura. a estrutura lógica que vige sobre a sociedade, seja no modelo comunista, seja no modelo liberal. No fundo, a seja cultura. o modelo fascista. Todos esses modelos têm uma estrutura lógica por trás de funcionamento que Certo.
restringe, né? No fundo, qualquer cultura é um limitante para o indivíduo, né? É um limitante para o indivíduo. Porque o certo seria que o indivíduo Construísse o seu próprio entorno, ele total fosse onipotente. onipotente, sabe? Que a liberdade fosse uma autonomia absoluta e total. Exato. É isso que está sendo pressuposto aqui. No sentido da própria existência da sociedade já é o fato que demonstra vamos dizer, a desqualificação do princípio da autonomia. O próprio fato da cultura desqualifica já o postulado. Exatamente. Explica isso para seres humanos. Se existe a sociedade e a história, ela é uma espécie sim digamos assim, ela já é a concretização de uma finalidade do ser humano, de uma finalidade, né, da pessoa, e portanto já é um fato que demonstra isso, que o indivíduo por si mesmo não consegue determinar os próprios valores, né? Esses valores já estão dados previamente. A questão é que está indo incluir tudo que existe, assim, já é construído. Não necessariamente, quer dizer, essa é uma diferença central com relação ao marxismo. Eles não necessariamente querem, isso é o próprio nome de teoria crítica já diz. Mas assim, tem a consequência de que Não é que eles querem destruir simplesmente. Precisa ser criticado nos aspectos negativos, mas alguns podem ficar. Até podem ficar, tá? Até podem ficar, tá? tem a consequência de que é a partir da destruição que o indivíduo consegue se realizar. Porque ele tem que destruir, da destruição vem o verdadeiro bem. Não é bem isso, não é bem destruição, não. O problema não é o que você destrói o obstáculo, mas não é propriamente, é diferente de coisas mais do estilo que daria quase para chamar de satânico, que é o Nietzsche, Companhia Limitada, em que há uma espécie de libido de destruição. Né? É bom destruir, desce uma reta nessa. Né? O pessoal não é, né? Basicamente é um bando de alemão gordo, né? Reclamando de que a sociedade está oprimindo e impedindo eles de ser livres. Não, mas e como não é que tem a consequência de que eu acho que a sociedade tem que destruir isso aqui para poder ter da destruição que vem você tem que destruir a cultura, senão a gente não vai ser livre. Não totalmente. Você tem que criticar a cultura. Você tem que toda hora reelaborar a cultura. Isso. Uma Exatamente. cultura que prive o individualismo em algum grau é uma cultura que tem que ser reconstruída a todo instante. Isso. Como mas ele mesmo. Só que isso é absoluto ideal. Mesmo que você recrie a cultura a cada segundo, há um obstáculo natural que se levanta ali. Então, é o que o Santini disse, né? Agora com termos altamente técnicos, tal como a academia FAPESP. como a FAPESP autoriza, bolsa. Mas você pode dizer isso de maneira muito simples, quer dizer, simplesmente você sem a cultura e sem a nação em que você está, você não existe. Não existe, exato. Né? Se não tivessem dado uma instituição opressora como leite para você, você estaria morto. Seria um buraco. Não? Se não tivesse ensinado você a ler e escrever, claro, quer dizer, é canalha, absurdo, por que não me ensinaram chinês? Por que não me ensinaram árabe? Por que me ensinaram português? Né? Não, cara, é o que tem, porra. Quem diz o idioma diz qualquer realidade, né? E quem diz o Por que idioma ensinaram né? os valores judaico-cristãos? Por que O pessoal faz o que pode, né? Começa a partir daí, depois alguma coisa se supera, outras não, tal, mas tem que... Por que me deram comida, né? Por que não deixaram morrer de fome? Então, só para deixar mais claro quanto possível, que o objetivo, o nome, teoria crítica, daqui de um certo sentido que vem mesmo da própria estratégia kantiana, no sentido de que o objetivo primeiro, antes de fazer qualquer outra coisa, é de propor, de sugerir uma solução qualquer, e é isso que eles fazem com o pessoal, todo mundo,
Alguns mais, outros menos. É procurar explicitar qual é a estrutura lógica que vige sobre as relações sociais e as instituições. Primeiro você faz esse trabalho rigoroso, e a princípio de fato é muito rigoroso, de explicitação dessas estruturas lógicas que vigem sobre as instituições e o comportamento social. E aí, isso tanto naquilo que diz respeito à sociedade liberal burguesa, quanto naquilo que diz respeito à sociedade marxista. Isso. Agora, então, uma teoria crítica, isso eles dizem, né? Ela precisa ser 3 coisas. Né? Ela tem que ser explicativa, porque se ela não for explicativa, ela não serve para mudar nada. Né? Nesse sentido, é uma superação clara do marxismo, que não tem necessidade de explicação, aliás, é impossível você explicar. Né? Por que é impossível explicar? Porque não há verdade. A verdade é algo que uma classe usa para oprimir a outra. O marxismo é isso. Então, quer dizer, não há uma verdade a ser procurada. Né? Inclusive, o Partido Comunista pode mentir à vontade, desde que isso conduza a sociedade sem classes. Então, a verdade para o marxismo é algo futurível, é aquilo que nós estamos construindo. Né? Nesse sentido, esse pessoal, só um segundinho, volta a, pelo menos, a uma espécie de uma certa visão de verdade. Precisa entender a verdade para conseguir criticar. Fala. Só para deixar claro também que eles não são marxistas ortodoxos, né? Então, por exemplo, eles não acreditam em lei da história, esse tipo de coisa. Eles são um pouco mais, são bem mais refinados do que o marxista ortodoxo. Na verdade, eles são um pouco mais desiludidos, né? Com relação a isso. É por isso que você falou que é pós-marxista. Né? Por isso que é pós-marxista. Pós-marxista, sempre isso. Né? Segundo, que eles têm que ser, a teoria crítica precisa ser normativa, ou seja, ela precisa identificar o quê? Isso. O que deve ser destruído, o que deve ser mantido, e quais são os agentes que podem fazer esse papel. Né? Através do que você pode fazer isso e quem são os caras que vão fazer esse papel. Sim? Portanto, né, eu preciso determinar uma justiça, que também para o marxismo não fazia sentido. Né? No marxismo ortodoxo você não tem justiça. Não é? Sociedade sem classes não vai ser instituída porque ela é justa. Na propaganda marxista até se podia falar isso, mas marxismo propriamente dito não existe justiça. O rio da história avança inexoravelmente e deixa os cadáveres dos que se opõem ao seu fluxo na marcha. Isso é Marx. Então, quer dizer, cedo ou tarde, ao passo que esse pessoal não, pelo menos é preciso resgatar um certo sentido de justiça. Aqui, na verdade, isso aqui corresponde, são no início categorias kantianas muito fortes. Né? Isso aqui você tem que submeter as primeiras impressões à crítica da razão, o tribunal da razão. E aqui é o dever ser kantiano, né? Que eu estabeleço. Então, não é verdade e justiça no sentido próprio em que nós o entendemos, e sim é um pouco verdade e justiça que tem como ponto de partida a razão. Embora, né, como é que, para que uma teoria crítica consiga fazer isso e ao mesmo tempo, né, se
mantenha incontaminada, né? A teoria crítica tem que criticar a ideologia, criticar as ideologias. Depois a gente já demonstra isso. Agora, como é que ela não vira uma ideologia? Como é que você faz para evitar que a teoria crítica se torne uma nova ideologia da mesma forma que aquelas que você criticou? Já que ela pode ser, ela deve libertar o indivíduo, então ela não pode se tornar ela mesma um entrave à liberdade do indivíduo. Só faz com que ela fique tão hermética que se poucos tenham. Mas e aí você criou uma ideologia. Você tem que dar para não dar. Você tem que. Não existe outra solução. Você tem que dar o estatuto de conferir a ela estatuto de ciência. Então, no começo você tentou Não, isso, mas mas você levanta essa história, quer dizer, bom, mas e qual é a validade desse estatuto de ciência? Né? E que ciência é essa? Porque o que é típico da ideologia é o quê? Que há uma série de perguntas que eu não posso fazer. Né? A ideologia proíbe você de perguntar. Né? A velha história do marxismo. Né? O capitalismo oprime o indivíduo apropriando-se da mais-valia do seu trabalho. Né? Aí se diz, ok, e o comunismo faz o quê? Né? Alguém tem que pagar as máquinas, certo? Alguém tem que sustentar as máquinas, alguém... Então é o Estado que se apropria da mais-valia. Como é que você fica? A ideologia proíbe. Né? Dentro de uma ideologia você simplesmente não tem que seguir o cânone e não pode fazer perguntas, especialmente inteligentes. Então, o problema do pessoal de Frankfurt é justamente não posso cair nisso também. Então, se eu chamar a teoria crítica, minha teoria crítica de ciência, Começa. É proibido proibir. então isso, só que se é proibido proibir, Já é uma coisa. é proibido proibir as pessoas de proibirem, certo? Que por sua vez implica que é proibido proibir. Mas, então, é só se poderia se propõe se autocriticando Exatamente. e cria um nível de vertentes diferentes, de forma que. Portanto, eu tenho que ter a crítica da crítica, certo? E infinitamente assim. E assim ad infinitum, exatamente. Por isso que esses caras não sabem Só o discutir, alemão. porque. O alemão podia. Exatamente, só um alemão. Ou seja, quer dizer, tudo isso aqui foi sendo criticado pelos próprios caras da escola de Frankfurt. Só que não é uma discussão dialética, né? Aristotélica, né? É uma discussão que tem que existir, senão vai virar ideologia. Exatamente. É uma coisa utilitarista, né? Como se fosse dialética de Hegel, não sei se. Não é uma reminiscência da dialética de Hegel, mas há um lado correto. Agora, vocês ouvem isso todo dia, né? Ciência é aquele conhecimento crítico, é aquele conhecimento que se expõe a ser falsificado, é aquele conhecimento que está aberto à discussão, é aquele conhecimento tal, né? Tudo isso é a escola de Frankfurt. Até que ponto isso é verdade? Enfim, mais ou menos, né? Se pegar congresso científico, os cientistas, dependendo do caso, são tão fanáticos, ideológicos, fechados sobre si mesmo, como qualquer ser humano. Então, diga. É uma coisa que eu ia dizer lá atrás, porque você falou da crítica às ideologias e citou o caso do marxismo e tal, mas eles também procuram demonstrar também como a ideologia, como o capitalismo pode presumir porque o capitalismo presume uma ideologia também. Sim, o individualismo. Eles fazem Estou isso. sempre nas duas frentes, assim. O marxismo e o liberalismo também. Como o liberalismo presume uma ideologia. Exatamente. Bom, então, quando você chega em Habermas, né, já na segunda fase, década de 60, 70, né,
a coisa toda já, a parte explicativa já é bastante reduzida, ou seja, o pessoal perdeu muito a confiança na teoria crítica como tal e pensa nela sobretudo como uma praxe, uma praxis, isto é, um modo de enfocar a realidade com a finalidade de aumentar a liberdade individual. Quer dizer, os ardores iniciais da Escola de Frankfurt da década de 30, 40, 50 já se apaziguaram e o Habermas é bom, né? É só um método para tornar a democracia mais dialógica. Fala. Eu tenho uma entrevista com alguém que o Habermas deu certa altura do campeonato, em que ele diz que a geração dele teve uma formação que já era muito diferente da formação da geração anterior. Isso. Ele diz porque ao longo dos anos 30 e sob o nazismo e tudo, todo aquele pessoal que era mais velho, que foi educado no final do século XIX, foi sepultado ali pelo nazismo, né? Aí ele disse que depois... Sepultado? No sentido... Os dois aí. Mas no sentido... Bom, enfim. E aí depois do que acabou a guerra, houve assim, começou a se recuperar o interesse por tudo aquilo que havia sido, vamos dizer assim, esquecido na geração anterior. Aí ele fala que ele e o Karl Popper que foram tributários desse novo interesse, que é coisa da geração deles, que é não se ater tanto à geração imediatamente anterior, que era a geração que viveu o nazismo, né? E procurar alguma coisa ainda mais atrás. E por isso, e mais atrás mesmo. Então, eu sinto que muito mais a crítica da modernidade, né? Exato. Muito bom. Aqui há diversos graus, portanto, graus bastante diferentes de virulência e de certa forma, no fundo, de ideologia mesmo. Porque isso aqui é uma ideologia, né? Você parte do princípio de que você não pode ter nenhuma trava à sua liberdade, é uma ideologia total, não aceitação da realidade, né? Agora, um dos instrumentos, então algumas coisas que são finalidades, digamos assim, claras, né? Algumas são críticas excelentes, aliás, né? Então, uma delas, por exemplo, é a seguinte: o que é democracia? Cada cidadão vale a mesma coisa que o outro. Todos são iguais. Todos são iguais, só perante a lei. No sistema absolutista, todos são iguais. Tem o rei, o resto é absolutamente igual. Governo da maioria. Só que para ter um governo, Todos participam. e como é que se participa do governo? Oferecendo O botão do botão da urna, é isso? A maioria também decide. consegue falar no Congresso. Tem uma forma digital. Escolher representantes na prática, né? Mas e aí? Só? Não, tem. Vocês estão indo atrás de questões de fato, Isso, assim. Isso aí é atrás da estrutura lógica. Lógico, sim. Como é que você valoriza o indivíduo? Como é que o indivíduo pode influir sobre a sociedade como um todo? O princípio seria a democracia. Ele tem poder. Portanto, ok, então eu preciso usar métodos de força para chegar ao poder, e aí sim a minha palavra terá peso, certo? Você tem uma personalidade tipicamente totalitária, como diria o pessoal da primeira geração. É fascista. Exatamente. É fascista, exatamente. É a personagem Porque totalitária. é o poder, no fundo, né? Eu tô votando, mas eu quero poder. E aí, personagem, mas renuncia a isso e agora? Como é Eu que você sou faz? fascista, não posso fazer nada em relação a isso. Só se eu sair da O democracia. que é típico da da personalidade democrática? A totalitária quer impor, quer ter poder, quer ter dominação, portanto.
é o contrário, é a emancipação que é. Mas o emancipado não vive sozinho, na prática. Senão a democracia seria um monte de caras morando em ilhas, né? Para que haja democracia numa sociedade, o que é preciso? Todos têm direito a opinar. Opinar. Portanto, para opinar, tem que fazer o quê? Participar. Não, mas é slogan. Isso é um slogan que foi imposto a vocês, opinar, assim, né, pelos esquemas de dominação da democracia. Né? Para que, de fato, a sua opinião possa ser difundida, não basta se opinar. Né? Você sai aqui, fica na frente da casa dizendo: eu acho que o céu não devia ser azul. Opinou. Né? É que uns são mais iguais que outros, aquela coisa lá da evolução dos bichos, todo mundo é igual, mas uns são mais iguais que outros. Então, mas como é que você igualiza? É o que você falou, meio de comunicação, né? Se você tem veículos que. Então, por trás de toda a democracia há o quê? Na imprensa, Há um sistema de comunicação. E a condição de possibilidade da democracia. Isso. Né? Quer dizer, que haja uma comunicação a mais ampla possível de todos com todos. Isso já foi um dos... essa é a ideia deles. Aliás, o pessoal da Não, imprensa isso é uma ideia muito antiga. muito Digamos, a imprensa sempre justificou a sua existência dessa forma. A imprensa coloca como condição. Necessária da existência da A imprensa, democracia. a imprensa justifica a democracia. Só existe por conta da própria imprensa, né? Pode Claro. ser esse o discurso da imprensa. Aquela normal também não é uma condição suficiente, né? Mas é uma condição necessária. É necessário, muito embora eles exagerem a. Não, ele pode exagerar à vontade. Mas a tese de Habermas, a tese do doutorado do Habermas é sobre isso. Não exatamente sobre isso, mas é sobre a constituição dos espaços públicos e do Renascimento, e como no início da modernidade, a ideia de republicanismo depende disso. A mídia, a imprensa, etc. Portanto, quer dizer, é toda uma questão de comunicação a mais livre possível, para que você possa ter democracia. Quanto maior a possibilidade de conversa, de interação, aí sim, maior Seria uma a expressão. liberdade. É uma expressão mais moderna, específica do debate, né? Sim, um pouco a versão mais antiga era debate, mas debate é sempre de um com um. Né? Mas aqui é de todos com todos. Preparem as guarda-chuvas. Ele veio só para o almoço. Tudo bem. Cadê ele? Podia estar bonito pelo atrás. Senta aqui para sair Senta um perto filme. dele, né? Deve estar feliz. Abriu uma aula de geografia aqui, fala que tem a famosa, se muita gente estuda, a teoria do agir comunicativo do Habermas, que é um desdobramento disso daí. Sim. É um desdobramento de uma crítica da democracia. Sim. Uma crítica não no sentido, né, no sentido de denuncio, né, para a estrutura lógica que permite a sua possibilidade. Só que por trás disso, né, quer dizer, ok, então na democracia você aparentemente tem um diálogo, certo? Só que o diálogo pode ser manipulado. Né? A linguagem pode ser manipulada. Por exemplo, né? Eleição hoje é só marketing, é só propaganda. Portanto, Tem manipulação nesse sentido permanente. A imagem, minha paz e amor. Né? E tudo isso são estruturas de manipulação que são tanto mais eficazes quanto menos conhecidas. Se você tem consciência de estar sendo manipulado, de que estão, né, mexendo na tua cabeça, A corrupção aí. você mesmo pode reagir. Agora, se você não tem consciência disso, né,
O exemplo típico que se aporta disso, nesses âmbitos, quer dizer, o que as grandes empresas fazem quando os governos têm programas assistenciais? Apoio, patrocínio. Não. Começa o serviço. Né? Não, isso vai dar em recessão, vai cair o valor, a economia vai entrar em crise. Né? Sabem há quantos anos eu ouço dizer que a economia está em crise? Desde que você nasceu. Exatamente, desde que eu nasci, portanto, desde 1958. Ininterruptamente. Ela nunca não esteve em crise. E às vezes esteve, às vezes não. Daí, mas por que o discurso da crise? O discurso da crise existe desde a Revolução Francesa. No meio da Revolução Francesa, no momento em que os jacobinos quiseram eliminar os partidos concorrentes, eles lançaram toda a coisa da crise nacional. A nação está em crise. E para salvar, nós precisamos de um comitê de salvação nacional. Quem foi o primeiro presidente do Comitê de Salvação Nacional? Robespierre, exatamente. Ou seja, o estado de crise é muito conveniente para a manipulação política, econômica, etc. Se a gente abrir uma exceçãozinha assim, mas aí. Não, nunca ninguém diz que não está em crise. No fundo, a teoria é a tática do comerciante turco, né? Do árabe. Né? Como é que estão os negócios, Habib? Né? Não entra dinheiro, não tem venda, né? Depois Habib compra Mercedes, mas a lojinha vai mal, ninguém compra nada, a situação péssima, né? É a mesma coisa. Então, até aqui é verdade, né? Até aqui existe aquilo que eu chamo de a linguagem, agora o termo exato é deslocada, a linguagem transviada, a linguagem distorcida. Como é que se muda isso? A nova linguagem. Exatamente. Uma das coisas que mais sucesso fez foi, né, a nova linguagem, isto é, uma linguagem que evitasse todos os termos que pudessem, de alguma forma, ajudar a depreciar grupos sociais, mostrar o domínio de uns sobre outros, etc. Portanto, toda a linguagem do politicamente correto. Não existe preto, existe afro-brasileiro. Né? Você tem que tomar uns cuidados desgraçados com a língua para, de forma alguma, exprimir, seja lá o que for, que possa ser interpretado remotamente como instrumentos de dominação. Certo? Com o paradoxo de que está te dominando. Ela está te dominando. Tentando te dominar essa linguagem. então, quem por sua vez lança, ou produz ou difunde a linguagem pretensamente não distorcida do politicamente correto, né? Ele por sua vez está oprimindo e manipulando você. Certo? Só que em nome de uma liberdade. Isso. Então, novamente se cai nos...
quer dizer, se vocês reparam, isto é instituído, difundido, etc. e tal, de maneira extremamente consciente, não tanto aqui no Brasil, né? Mas sobretudo em que meios? Quais foram os meios que ficaram realmente dominados por isso? Academia. Academia ou os médicos? Na academia, na Alemanha, em parte na França, nos Estados Unidos, muito, né? Liberal virou isso lá, né? E só. Mas acontece que o resto, aqui no Brasil a academia aderiu a isso? Nem preço no Brasil. Academia, sim. Não. Não? Não, quer dizer, no Brasil nós temos a benesse da preguiça. Isto é, né? Ninguém estuda as coisas a sério, ninguém realmente vai ler as obras dos caras até o fim. Tá bom, tem as exceções, mas são 12 no Brasil, né? Então, o que o pessoal faz aqui é pensar as coisas pela metade e repetir slogans, frases assim, né? Agora, onde sobretudo isso penetrou, né, foi nos caras formados pela Academia Americana. Isto é, o jornalismo lá, que por sua vez vai refletir no jornalismo aqui, no marketing, propaganda, né, e em todas essas profissões de nível médio. Então, se vocês pegam outdoors, né, é tudo linguagem politicamente correta. Desculpa. Esses caras eles teorizaram como isso? Porque eles não escreveram, bom, então a gente tem que escrever linguagem política. Tem várias obras em que isso é tratado. Como é que é o nome dessa teoria? Quem que é o autor? É que não tem nenhum. Tem Habermas tratou disso mais recentemente. Antes dele foi tratado pelo Horkheimer, já, por exemplo. O Adorno trabalhou, mas criticando. O Marcuse tem um acréscimo muito interessante, que é o seguinte, quer dizer, se a linguagem e, em geral, as estruturas de dominação, onde você tem um discurso de dominação, né, são legítimos, evidentemente, todos os discursos que ajudem na emancipação. Não de maneira violenta, mas de tal forma a conduzir toda uma classe a ser emancipada. Portanto, são válidas todas as críticas ao sistema tal como ele existe. Portanto, é necessário você aplicar uma tolerância seletiva, se você quer transformar a sociedade. Né? Liberdade de expressão vale para todos os discursos que são discursos de crítica ao modo de vida burguês, à sociedade como tal, à moral judaico-cristã, né? Isso é tudo tolerável e deve ser tolerado. Agora, todos os discursos de defesa devem ser carimbados como reacionários e não tolerados. Esse é o Marcuse, que foi o pai da revolução sexual nos Estados Unidos, incidentemente, né? O Marcuse era muito bom de marketing, né? Foi o cara de marketing pessoal, digo. Esse foi o cara de todos os que teve mais impacto popular. E isso vocês também veem aplicado direto. Quer dizer, a imprensa, né, jamais vai criticar, até recentemente, até os fatos obrigarem a fazer o contrário, jamais criticaria um movimento revolucionário, seja ele qual for. Né? Mas necessariamente você abre a boca para dizer: eu não tenho bem certeza se essa forma de promover a revolução é muito boa. Pronto, você é um reacionário, fascista, fascista, etc, 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 etc. Mas
Exatamente isso. O uso da linguagem como instrumento de dominação, a denúncia do uso da linguagem como instrumento de dominação acaba virando um instrumento de dominação. Bom, tem um monte de outros aspectos. Que horas são? Quase meio-dia e meio. Bom, só concentrar. Tá bom. Vamos concentrar só um pouquinho mais no Marcuse. Marcuse é pai do. Então, é difícil você fazer uma teoria unificada da escola de Frankfurt, porque cada autor tem as suas preferências, as suas linhas de ataque, etc. Então, nesse sentido é muito eficaz, nesse sentido teve muita penetração. No caso do Marcuse, a importância central é que ele fez uma espécie de Freud do marxismo. Claro, né? Então, a ideia básica é o seguinte: se você tem como motor principal o instinto sexual, é a afirmação freudiana, né? Se você tem como motor principal o instinto sexual, qual é a fonte da sua atividade criativa? As consequências disso já se veio, né? Todo tipo de libertação nesse sentido, inclusive com o uso de entorpecentes. Então, qual é a consequência da sua atividade criativa? Consequência da atividade criativa? O que faz a atividade criativa? Liberta. Não, mas a atividade criativa é resultado do instinto sexual. Ah, sim, claro. Né? É sublimação, como já diria o Freud. Você, como não pode realizar, não pode ir para a cama com todas as moças que vê, né? Estão passando aí na rua, então você tem que dirigir essa atividade, essa fonte de energia para alguma outra direção, né? E na falta de poder possuir uma mulher, o que você faz? Você possui, cria, né, algum objeto do qual você é dono. Né? Ele poderia dizer, anda no doutorado. Vai para pesquisa. Claro, exatamente. A sua pesquisa é o seu ato sexual, né, toda atividade criativa é o resultado do instinto sexual. Diria o orientador do Marcelo, ele fala que isso aqui é minha cachaça, a pesquisa dele. Exatamente. Na visão freudiana diria outra coisa. Essa é a minha vida. E aí? A sociedade faz o que com isso? A sociedade tradicional, especialmente a sociedade americana, Reprime. ela reprime o livre uso disso. E na medida em que reprime a sua atividade criativa, transformando você num ser, o homem unilateral, o homem que está, que se torna, alienação não é a palavra usada, mas é uma próxima, né? O homem que renuncia à amplitude de possibilidades de ação que ele tem, e se reduz a ser um consumidor, ou um bom burguês, ou um cidadão americano, ou né, milico, ou, né? Recalcado. Exatamente, né? Ele se torna o quê? Um recalcado. O homem unilateral é um homem que foi privado do pleno uso do seu instinto sexual por ser privado de todo o campo da sua atividade criativa. E nessa medida, quando o instinto sexual não consegue sair, nem de maneira sublimada, o que acontece? Se forma neuróticos, que aí sim são recalcados, reprimidos, etc. Portanto, o que precisa fazer?
destruir a família, né, de última instância. Na época lá teve aquele que é o nome dele, que começou a distribuir LSD, viajou os Estados Unidos inteiro, passava na Ivy League lá, nas universidades, distribuindo LSD pro pessoal assim. Isso de fato, essa teoria teve um impacto monstruoso. Aliás, teve um impacto porque era verdadeira com certeza em boa parte dos Estados Unidos. No sentido de que havia uma quantidade de neuróticos e de gente reprimida enorme. Né? Falo da ética protestante que tem um pouco essa tendência. Né? Aliás, a revolução sexual pegou nos países nórdicos em geral, nos países luteranos e protestantes, de maneira devastadora. No Brasil continuou tudo mais ou menos igual, porque antes a gente já estava péssimo, depois continua péssimo e beleza. Não alterou muita coisa, efetivamente. Só era uma tendência que já havia antes. Né? Mas lá foi uma ruptura total. Né? E aqui foi usado como justificativa nova. Assim. Bom, então, o que você tem que fazer, cara? Derrubar o conceito de moral dos bons costumes. Exatamente. Eliminar toda a moral sexual. E, com isso, libertar as energias criativas do ser humano. Né? Que foi exatamente o que? O movimento hippie. Woodstock, Companhia Limitada e tal. Então você liberta as suas energias criativas e até as potencia. Isso não é Marcuse, mas você, embora ele estivesse aproveitando porque ele estava viajando na maionese nesse momento. Ele estava por cima, né? Ele era o grande movimento. Ele era popstar. Era popstar total. Negativo. Mas uma das maneiras de você potenciar a criatividade humana é maconha, né, meu? Você fuma uma, tal, você tem aquela expansão da consciência na qual você toma consciência de que você é o dono do mundo e consegue transformar tudo de acordo com a sua vontade. Só por alguns instantes. Mas aqui até próprio cara, no caso do sujeito reprimido, tem que ir na LSD, no entorpecente. Aqui para pelo mais forte que a maconha não basta, né? Beleza. Então, Freud do marxismo, que aliás era ensinado pela dona Marilena Chauí até recentemente. Depois ela foi derivando aos poucos para Spinoza, agora está mais... Né? Mas no início era Freud do marxista marcusiano. Bom, deixa eu ver experiências práticas. Não. Bom, acho que basicamente ficamos por aqui. Ainda tem muitas outras opções. Tem caras que dizem coisas excelentes. O Habermas, por exemplo, tem uma crítica do iluminismo, uma crítica das origens da modernidade, na qual ele afirma com todas as letras, né, que a supervalorização da razão e o consequente individualismo, isto é, quer dizer, a minha razão é capaz de entender todas as coisas até o fim, o universo inteiro, etc. e tal, que é todo o projeto da modernidade, né, conduzia necessariamente as formas de opressão capitalistas, justamente, burguesas, né, que existe isso em certa medida, né, como conduzia também ao seu contrário, isto é, as ideologias totalitárias do tipo marxista ou nazista. A fonte do socialismo e a fonte do nazismo são o individualismo. Ele faz essa análise, né, faz toda uma recontagem, digamos, da história nesse sentido e há muitos elementos de verdade. Então, o juízo sobre a escola de Frankfurt me parece que tem que ser muito matizado. Não tem que se tem canadrões explícitos, como é o Marcuse. Você tem caras muito inteligentes, como o Horkheimer, e caras muito bem intencionados, como foi o Habermas.
problema principal é esse aí, né? Todos os entraves à liberdade, quer dizer, a visão, que é totalmente utópica e falsa, de um ser humano que realiza, se autorrealiza uma espécie de onipotência pessoal. Bom, chega. Dúvidas, reclamações? Só uma pergunta. A teoria crítica ela não, tem que criticar a ideologia. Isso. O humano ser livre não é uma ideologia? Nesse sentido, é claro que sim. E aí, O humano como livre é absoluto, não o ser humano como ser livre. O ser humano como livre absolutamente é uma ideologia. e ele não poderia se basear, então, em libertar. Só que levou, como sempre, 50 anos até compreenderem isso. Quer dizer, essa afirmação é do Horkheimer, né? Habermas já Não. ele já não assinaria isso. Ele diria, não, tá bom, eu preciso tentar conseguir maximizar a liberdade na sociedade, mas é uma tarefa que vai ser sempre parcial. Nesse sentido, já há a teoria crítica foi ficando mais humilde com o correr do tempo, né? Baixar um pouco mais a crista, o fim para o qual apontavam, etc. E tal. Então, mas, digamos, sempre sobra um pouco de pecado original em cada coisa dessa. Tem só uma anedota. Vai? Que diz que o Adorno estava numa ocasião, já era velho, já estava lá em Frankfurt lecionado, etc. Já era o senhor. Isso já estava assim no áudio do movimento hippie, etc. E tal. E aí diz que, no meio do nada, abre a porta da sala e entra uma série de alunas seminuas para fazer uma intervenção No espaço. no espaço ali público da universidade, bem no meio da aula dele, e ele interrompe, se rebela, que palhaçada é aquela, e aí elas explicam para ele então que então ele não havia entendido suas próprias crenças, porque aquela era uma afirmação consequente das crenças, elas não estavam nada mais, nada menos, colocando em prática, afirmando digamos assim, sendo consequentes aquilo que era ensinado por ele. E aí ele continuou, expulsou todo mundo, chamou o Bedel para tirar todo mundo dali. Enfim, na tese era bacana. Até interrompeu ela dele. Daqui, né? Parece que o Foucault que exaltava a loucura, que enfim, né, que é totalmente relativa a situação de loucura. Como é que a gente não pode desprezar os loucos, porque afinal de contas, quem garante que nós não estamos loucos, tal, veio dar uma aula aqui na PUC, perdão, na USP, e tinha um louco na sala. E eu comecei a fazer perguntas assim, contestar, ele chamou o Bedel e depois para fora. Ué, pô. Mas o Adorno, em geral, ele tem coisas muito boas. Ele tem comentários, digamos, a manipulação propagandística, que é o uso da arte para fins propagandísticos, que são, enfim, tirar o chapéu. Então, bom, todo mundo aí tem contribuições do Benjamin, a literatura, um excelente crítico literário. Isso, exatamente. Então, esses são caras que é bom, vale a pena selecionar bem, peneirar bem.